Esse lago que existe em Israel, a 100 quilômetros de Jerusalém, um lago que tem 21 quilômetros de comprimento e tem 13 quilômetros de largura. Ele é chamado de Lago de Genezaré, e ele acha por bem de dar esse nome de Tiberíades em homenagem ao imperador naquela época. Esse lago também é chamado de Mar da Galileia. Quem achou o Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, foi Josué. A primeira vez que esse lago aparece na Bíblia está em Josué capítulo 11, versículo 2, no capítulo 3, versículo 27. Josué chamou em hebraico de Quinerete, porque parecia ou parece o Lago de Genezaré com uma harpa. Então Josué chama este lago de Quinerete por se parecer com uma harpa, e é a harpa como era usada para louvor a Deus. Quando ele encontra esse lago na região da terra de um dos filhos de Jacó, chamado Naphtali, ele chega a deduzir que aquele lago seria um instrumento de louvor a Deus e abençoaria pessoas. E na verdade, o Lago de Genezaré se tornou um lugar extraordinário para os pescadores daquela região da Galileia. Ali próximo do Lago de Genezaré tem a cidade de Cafarnaum, aonde muitos pescadores iam pescar neste lago. Tem a cidade de Betsaida e outras mais que os moradores se dirigiam para fazerem as suas pescarias naquele lago. E é interessante que algumas coisas no ministério de Jesus aconteceram aqui nesse Lago de Genezaré. Exemplo, quem de nós não já ouviu falar aquela mensagem que um dia Jesus está dormindo na polpa de um barco e está atravessando um mar de um lugar para outro, e um grande maremoto começa a se levantar nas águas do mar da Galileia, e enquanto os discípulos estão preocupados, assombrados com a situação, eles despertam Jesus. E quando eles despertam Jesus, Jesus olha para o vento e para o mar e dá uma ordem. Jesus diz para eles: aquieta-te vento e acalma-te mar. E houve uma grande bonança. Foi o primeiro sinal que Jesus fez diante dos seus apóstolos sobre a natureza. Quando eles viram este milagre, os apóstolos disseram entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este homem que tem poder para dar ordem ao vento e o vento se acalmar, e dar ordem ao mar para o mar se aquietar? Foi lá no Lago de Genezaré. Outra coisa que aconteceu no Lago de Genezaré: uma certa vez Jesus está orando, os apóstolos viram, gritaram: é um fantasma. Jesus falou: não é um fantasma, não tenham medo, sou eu. E Pedro fez um desafio e disse: se és tu mesmo, manda que eu vá ter sobre as águas. E Jesus manda Pedro ir. Pedro vai, anda a uma certa distância, depois afunda devido à fé que duvidou. Foi neste lago que aconteceram essas coisas maravilhosas. Quem de nós não já ouviu a pregação que Jesus transformou 5 pães e 2 peixinhos? Foi justamente nas margens do Lago de Genezaré. Então muitas coisas extraordinárias aconteceram, mas eu fiz questão de fazer uma leitura de um assunto que eu quero conversar com vocês, de algo que aconteceu no Lago de experimentados por diversas vezes, num determinado lugar. Ele começa a conhecer o ambiente, ele sabe onde é que é mais raso, onde é que é mais fundo. Em determinado lugar ele começa a conhecer o ambiente, ele sabe onde é que é mais raso, onde é que é mais fundo, onde é favorável para pescar. Inclusive eu pastoreei 1 ano e 11 meses uma igreja na capital histórica do Brasil, chamado de Laguna, lá onde houve a Guerra dos Farrapos, a terra do museu de Anita Garibaldi, um lugar muito visitado. Eu pastoreei 1 ano e 11 meses naquela cidade, e havia na igreja que eu pastoreava um irmão diácono da igreja chamado Hamilton, e às vezes eu ia na casa do Hamilton,
ele estava limpando as redes, ele dizia: pastor Rinaldo, hoje nós vamos arrebentar na pesca da tainha, que é um dos peixes da água salgada. Hoje a gente vai trazer muito peixe. E eu perguntava para ele: diácono irmão Hamilton, como é que o senhor sabe que a pescaria vai ser boa? O senhor está ouvindo alguma voz falar com o senhor? Ele dizia: estou ouvindo a voz da natureza, a forma que o vento está soprando hoje, pastor Rinaldo. As tainhas vão vir para a praia, e eles saíam para pescar e voltavam com muitos peixes. Por que eu estou contando isso? Porque eles eram acostumados a entender a voz da natureza com relação à pescaria. E a gente sabe que esses homens que trabalham no mar, nas águas, os camponeses, eu me lembro que eu morei em alguns sítios. Meu pai era um colono do Rio Grande do Norte, apesar de eu morar 21 anos em Santa Catarina, eu sou potiguar, sou do Rio Grande do Norte. E alguns camponeses, quando o jumento relinchava qualquer hora do dia, ele dizia a hora certa, ele dizia 3 horas da tarde, você podia conferir. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles usavam a experiência. Aqueles homens mais idosos, quando os galos cantavam na madrugada, eles diziam: é 3 horas da manhã, é hora de se levantar para desleitar o gado, porque eles eram acostumados a ter afinidade com a natureza. Hoje nós não precisamos disso, nós temos tecnologia, nós temos facilidade. Aqueles homens não tinham. Eu estou falando aqui de 4 homens, Pedro, Tiago, João e André, que eles saíram para uma pescaria. Todas as condições climáticas daquele dia, todos os sinais da natureza, prefeito, diziam para aqueles homens: hoje vocês vão arrebentar, hoje vai ser a melhor pescaria de vocês. E eles foram, eles viviam da pesca, eles precisavam sobreviver. E eles começam a pescaria na primeira vigília da noite, aquela vigília que vai das 6 da tarde até as 9. E eles reviraram o lago de Genezaré e não conseguiram pegar nenhum peixe. E os sinais da natureza continuavam mostrando para eles que era uma noite excelente para se pescar. Eles foram para a segunda vigília da noite, da 9 até meia-noite, e eles não conseguiram pescar nenhum peixe, mas insistiram, porque precisavam pescar para vender e sobreviver e manter a família. E eles pescam na terceira vigília, da meia-noite a 3 horas da manhã, e eles não conseguem pescar nada. E eles vão para a quarta vigília da noite, que vai da 3 da manhã, quarta e última, até as 6 da manhã, e eles pescam aquela última vigília, e eles não conseguem pescar nenhum peixe. Algumas pessoas hoje estão com depressão, estão com crise de pânico, com ansiedade, por algumas situações que enfrentaram e estão vivendo esse dilema. Mas eu preciso dizer a você que o Evangelho de Jesus, o Evangelho que está sendo anunciado nesses 77 anos da Assembleia de Deus, é o Evangelho que ainda continua fazendo coisas extraordinárias. O Deus do Evangelho ainda continua no comando, é o mesmo que começou a obra há 77 anos atrás. Você acredita nisso? 4 homens frustrados começam a lavar as suas redes para guardarem e desfrutarem da sua frustração. A única coisa que aqueles homens não esperavam ver acontecer era um culto na beira da praia. Eles não estavam preparados para aquele assunto. Eles não estavam ali para participar de um culto. Eles tinham vindo de uma noite de pescaria frustrada. E o texto diz, está aqui o texto que fizemos a leitura, versículo 1: e aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o esperava, o exprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. O versículo 2: e ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam em lavar as redes. Lá estão aqueles 4 homens lavando a rede. Pedro está mais afastado, e agora Jesus se aproxima do barco de Pedro e usa como tribuna, como púlpito, como um palanque para fazer a sua prédica. E Jesus começa a pregar. Ele precisava de um lugar
mais adequado, porque o texto diz que uma multidão o exprimia. Isso mesmo que você está ouvindo. As pessoas concorriam um espaço, um local para ouvir a palavra de Deus. E Jesus usa o barco de Pedro. Pedro está lavando as redes, está frustrado, está decepcionado, mas ele está participando do culto até sem querer, meio inconsciente, meio sem entender nada. E quem está pregando naquele culto não é um pregador de Camboriú. Quem está pregando naquele culto é o dono do céu, é aquele que podia todas as coisas, é aquele que falava e os milagres aconteciam. A palavra de Jesus era tão interessante que eu estava lendo um texto esses dias, que um centurião recebeu ordem. O centurião fazia uma gestão de 100 soldados para ir lá onde Jesus estava pregando e prender Jesus e trazer para o templo. Os capitães do templo e os principais deram ordem a esse centurião, e o centurião falou: eu vou lá e prendo esse nazareno agora. E juntou seus homens, chegou lá e espalhou os homens no meio da multidão de forma estratégica. Ele não podia criar um problema, que todo mundo estava a favor de Jesus, e ele está lá, o centurião, no meio dos homens, e Jesus está pregando. Jesus está dizendo mais ou menos assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Parece que eu vejo Jesus dizer assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus pregava com quem tinha autoridade, e enquanto Jesus está pregando, Deus começou a trabalhar nas emoções daquele centurião, e a Bíblia diz que ele fez sinal para os seus subordinados e disse para eles: vamos bater em retirada, e eu explico para vocês no caminho. E eles vinham conversando entre eles, chorando, maravilhados da palavra. E quando eles chegaram para prestar conta com os maiorais do templo, fizeram uma reunião com aquele centurião e com os 6 homens que estavam com ele, e perguntaram para ele: cadê o pregador que vocês não trouxeram? O centurião tomou a palavra e disse: olhe, eu estou acostumado aí nas sinagogas dos judeus, ouvir escriba, fariseu, saduceu, doutores da lei. Tem uns camaradas que falam bem, que tem uma linguagem espetacular, porém eu nunca vi alguém falar como este homem. As palavras dele são diferentes. Eu senti alguma coisa quando esse homem pregava que eu nunca senti ouvindo escribas e fariseus. Eu não consegui trazer ele, porque as palavras dele são impactantes. Quem acredita no poder da palavra, levante a mão e dá um glória para aquele que está nesse lugar. Pedro não foi para o culto, mas o culto veio até Pedro. Você não entendeu? Vou repetir para você dar um glória. Pedro não foi ao culto, mas o culto veio até Pedro. É o que a gente faz. A igreja, quando sai para evangelizar, a igreja invade ambientes, como disse aqui o excelentíssimo prefeito. A igreja, irmãos, faz um trabalho sensacional. O poder público faz a sua parte, mas a igreja faz coisas extraordinárias. A igreja está plantada por Jesus, e a igreja invade lugares. Foi feito um relatório agora na nossa escola bíblica, que nos 4 primeiros anos meses deste ano de 2025, nós já batizamos nos presídios, penitenciárias e cadeias do Brasil um número expressivo de pessoas que aceitaram a Jesus e estão transformadas e convertidas, pagando o preço da sua pena, mas já estão servindo a Jesus lá na cadeia. É isso que o Evangelho está fazendo e vai continuar. Aleluia. Pedro está lá ouvindo Jesus, e Pedro está interessado, porque Pedro não está ouvindo qualquer mensagem, está ouvindo aquele que tem a palavra diferenciada. E de repente, quando Jesus termina a sua pregação, diz para Pedro: dirija-se com o seu barco para o meio do lago de Genezaré, o local mais fundo do lago. O lago de Genezaré fica a 208 metros abaixo do nível do mar, é um lugar bem baixo,
o rio Jordão entra no lago, enche ele e deságua no mar. É uma história bem interessante. E esse lago de Genezaré tem uns lugares bem fundos nele, e o Pedro vai justamente para onde Jesus manda. O que é que Jesus faz? Jesus manda Pedro ir para o local que ele passou a noite inteira pescando, mas os seus companheiros. Quando Pedro chega no lugar que Jesus queria que ele colocasse, porque primeiro Jesus posiciona você para depois ele fazer. Eu vou repetir: primeiro Jesus lhe posiciona. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo com você, porque tantas mudanças, tantas reviravoltas. Sabe o que é isso? É Deus posicionando você para fazer na sua vida o que Ele quer fazer. Eu fui convidado para o estado do Pernambuco para ministrar na celebração dos formandos, lá no auditório da Igreja Católica. E tinha muitos rapazes e moças, alguns evangélicos, outros que não eram evangélicos, e perguntaram: pastor, o senhor vai? Eu falei: vou. Entreguei a mensagem do Deus da Bíblia, fui embora. Com uns 2 meses, aquela senhora achou meu telefone não sei aonde e ligou para mim: pastor, ele não. Eu digo: oi, quem fala? Ela se identificou, disse: eu sou a mãe da menina da profecia. Irmãos, ela chorava e ria, porque a porta que Deus abriu para a filha dela em São Paulo foi uma porta para honrar toda a família. Um negócio grande aconteceu. Eu disse para ela: irmã, Deus posiciona para fazer o que Ele quer fazer. Eu vou repetir: tem alguém aqui nesse culto que Deus está posicionando você para fazer o que Ele quer fazer? Quem acredita que Deus ainda fala na terra? Quando Jesus mandou Pedro parar o barco, irmãos, um dos personagens da Bíblia que eu mais gosto do colégio apostólico é Pedro, porque Pedro era um camarada sanguíneo, mas era realista. Pedro não camuflava, Pedro não mentia. Se Pedro fosse um obreiro do Senhor hoje aqui, ele nunca lhe daria trabalho. Porque Pedro chegava e dizia assim: pastor Glaucio, se o senhor dissesse: Pedro, eu quero que você pinte a igreja. Eu não vou pintar não. Mas depois chegava e dizia: que dia que quer que eu pinte? É o melhor tipo de gente para se relacionar. Eu já gerenciei empresa, e alguns funcionários que a gente pedia para eles fazerem esse, que ele dizia: não vou fazer não. E depois na mesma hora dizia: mas é para ficar quantas horas? São essas pessoas sinceras que fazem as coisas acontecer. É esse tipo de gente que a gente precisa perto da gente. É por isso que Jesus insistiu tanto para trazer Pedro para perto dele. Eu vou profetizar que há pessoas nesta casa que Deus se interessou em trazer você para perto dele, porque Ele sabe das suas qualidades. Jesus, eu pesco aqui desde a minha infância. Isso aqui eu conheço. O senhor está aqui pregando, o senhor não conhece isso aqui não. Ele achava que estava falando com alguém comum. E ele disse: eu conheço esse local. E eu, Tiago, João e o André passamos a noite inteira pescando nesse lago. Nós tiramos as 4 vigílias da noite e nós não apanhamos nenhum peixe. Porém, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Deixa eu melhorar para você entender que você é assembleano pentecostal. Pedro estava dizendo para Jesus assim: olha Jesus, eu sou profissional. Eu saí de casa, mas o Tiago e o João e o André, e todos os sinais da natureza estavam nos dizendo que nós íamos arrebentar na pescaria. Porém, nós não pegamos nenhum peixe. Mas eu agora vou esquecer o meu lado profissional. Tem coisa que a gente vai usar as técnicas humanas, o nosso profissionalismo, os nossos diplomas. Isso é natural na sociedade. Porém, tem coisa que não vai funcionar com técnica, com diploma, com habilidade. Tem coisa que quem vai fazer é Deus. Não são as habilidades, não são as qualificações. Tem coisas que quem vai fazer é Deus. Levante a mão, por favor. Em um ato profético, eu vou ministrar sobre essa igreja, sobre quem está na tribuna, sobre você que está em casa, que tem coisas que quem vai fazer na sua vida é o dono do céu, é aquele que atraiu você com a presença dele. Se você acredita, dê o seu melhor glória nesta noite para ele.
sobre tua palavra, Jesus, que eu vou lançar azeite. Jesus disse: jogue. Eu vim pregar para um público que acredita no Deus que ainda faz coisas extraordinárias. Eu não vim para pregar para gente que não acredita. Eu vim pregar para quem acredita no poder do Evangelho de Jesus. Quem acredita que Ele ainda faz? Quem acredita? Pescadores de homem. É por isso que eu disse que esse foi um dos milagres mais extraordinários. Eles pescaram os peixes, ficaram felizes com Jesus. Agora eles estão indo para a praia juntar os peixes. Abra sua Bíblia em Lucas 5. A Bíblia tem 1189 capítulos, 31.173 versículos que formam esses 66 livros. Nós temos o pão que nos alimenta. A palavra é igual o pão que alimenta quem está com fome. É a água que sacia a sede de quem está com sede. Você não está lendo qualquer livro. É a inefável, a insofismável, a gloriosa palavra de Deus que muda de dentro para fora. Lucas 5, versículo 9. Portanto, ele e os seus companheiros estavam maravilhados com a pesca realizada. Pastor Glaucio, os 4 caras estão contentes. Tudo se abraçando. Ô, pescaria boa, o homem aí é fera, hein? Deixa eu continuar. O 10. Assim como Tiago e João e os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, a sociedade estava em alta. Todavia Jesus revela a Simão: não tenha medo, a partir desse momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seu barco para a praia, renunciaram todas as pescarias e seguiram a Jesus. Esse foi o maior milagre, porque esses 4 homens vão tomar uma atitude de servir a Jesus, de renunciar.